Bom, boa tarde a todos, né? Eu dou as boas-vindas nessa oficina de pesquisa, com muita honra, ao professor Danilo Nunes, né? O Danilo Nunes e eu temos uma história até muito interessante. Ele foi meu aluno da graduação. Era uma época, eu acho que foi na época que eu estava fazendo mestrado, não sei se... Que ano que você formou, Danilo? Não, você já tinha terminado o doutorado. Já tinha doutorado. Já, É porque já, já. então eu brigava mais com o povo quando eu tinha mestrado. Mas foi uma época muito interessante, mas aí a parte interessante mesmo, o Danilo era jornalista, fazia o curso de Direito, era uma coisa que sempre foi muito comum, né? As pessoas deixavam para fazer o curso de Direito em outras oportunidades, surgiu o curso de Direito em Barretos, ele resolveu fazer, ele terminou o curso de Direito, começou uma carreira jurídica especialmente voltada para pesquisa, foi fazer o mestrado, depois fez o doutorado, e teve a particularidade especial de ter sido o primeiro doutor, né, da Universidade de Ribeirão Preto. A nossa UNAEP vai completar 100 anos o ano que vem, e ele teve a honra, né, de ter sido o primeiro doutor da instituição na área do direito, né, e eu a honra de ter participado da banca dele de doutorado. Então, é muito gratificante você ver o desenvolvimento de um aluno, de ver fazer a graduação, depois fazer o mestrado e depois fazer o doutorado, num país tão desigual quanto o nosso, né? Todas as aulas eu vivo destacando isso para vocês, o tanto que o Brasil é um país desigual e o tanto que vocês são privilegiados só de estar fazendo mestrado, né? Nós temos um país que tem uma quantidade absurda de analfabetos ainda, nós temos uma quantidade absurda de analfabetos funcionais, nós temos uma quantidade absurda de pessoas que não completam o primeiro grau, não completam o segundo grau. Já é um privilégio ter um curso superior, é o privilégio dos privilégios você conseguir fazer um mestrado e um doutorado. Então, o Danilo, por tudo isso, ele é um grande vencedor, né? E eu gostaria de cumprimentá-lo. E agora faz, inclusive, o pós-doutorado na USP. E foi engraçado que o Danilo que me inspirou a fazer o pós-doutorado, né? Eu estava pensando em fazer o pós-doutorado na Europa. Eu vendo que ele estava fazendo pós-doutorado na USP, foi procurar saber e também deu agora, né, fazendo pós-doutorado aqui na USP em Ribeirão Preto, sob a supervisão do professor Camilo Zufelato. Então, é engraçado, né, Danilo, eu posso ter te inspirado em alguns momentos e você também me inspirou. Então, essa é a troca que a academia nos dá, né? Tanto é que vocês podem ver, o Gregório e a Sagra, nós somos amicíssimos, né? Que é justamente aquelas amizades que você acaba obtendo pela academia, pela vida profissional. E eu sempre falo, né, que os amigos são os irmãos que Deus nos deu, que a vida nos deu, Deus nos deu. Então, ter essa infinidade de amigos que a área acadêmica me trouxe é um motivo sempre de muita grande satisfação. Então, bem-vindo, Danilo, né? Ficamos muito satisfeitos com a sua participação hoje. Boa tarde. Fique à vontade. Olá, professor. Olá a todos, todas e as pessoas com qualquer gênero se identifique. Eu consigo ver que nós estamos aqui em 21 pessoas na sala. Faço a minha autodescrição, né? Eu sou uma pessoa parda, de cabelos e olhos castanhos escuros. Estou trajando uma camiseta polo cinza e estou com um fundo branco, né, um fundo claro, aqui numa das universidades já onde eu trabalho, em Ribeirão Preto, por conta do trânsito, e já me adiantei, né, conhecendo o professor Luiz Manuel, como eu conheço bem, em termos de horário, eu me adiantei, né, para que nós não tivéssemos nenhuma intercorrência aí nessa era digital. Inclusive, preocupado com isso também, coloquei aí 2 dispositivos para conexão, para nós não termos problemas de interrupção aqui na apresentação para todos e todas. Então, antes de tudo, eu me apresento, eu me chamo Danilo, muito jovem, iniciei minha atividade profissional aos 14 anos, né, atuando na área de produção e organização de eventos. Isso me levou para a área da comunicação, para a área do jornalismo. Fiz graduação em jornalismo em São José do Rio Preto. Depois disso, imediatamente já me matriculei em Direito no Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, uma instituição muito tradicional, e tive o privilégio de ser aluno do professor Luiz Manuel, justamente na matéria de recursos. E eu gosto muito de contar essa história, e conto essa história para os meus alunos hoje de processo civil nas 2 universidades em que eu trabalho, como uma forma de eles compreenderem o poder que um professor tem de transformar a vida de uma pessoa para melhor. Né? O professor Luiz Manuel é o autor da única nota 0 que eu tirei.
né, em toda a minha trajetória acadêmica, desde o ensino básico, fundamental, depois médio, depois ensino superior. E aquela ocasião, isso que todo mundo levaria, né, um aluno de graduação levaria para uma questão de não impulso, né, isso me levou para o impulso. Isso me deu, na verdade, a percepção de que eu tinha que tomar com a devida seriedade. Eu já estava no terceiro, quarto ano do curso, que eu tinha que entender que ali era um divisor de águas, né? E que processo civil era uma disciplina que quem não sabe processo, a gente costuma brincar, né? Não sabe direito, porque o direito material, nós somos homens e mulheres livres, nós podemos sempre consultá-lo. Né? Agora, a estratégia processual a ser desenhada é uma estratégia que depende de estudo permanente, perene, contínuo, ininterrupto, né? E que passa pelo conhecimento doutrinário. E depois eu tive a oportunidade de, fazendo mestrado, doutorado, poder retribuir ao professor Luiz Manuel com a presença dele na minha banca de doutorado. Né? Isso é uma forma de você agradecer as pessoas que transformaram a sua vida para melhor. Né? E eu sou uma testemunha do quanto a educação transformou a minha vida para melhor. Né? Me abriu portas que talvez eu não tivesse aberto se não tivesse aí trilhado o caminho da educação. Então, faço questão de fazer esse registro. Tenho também especialização lato sensu em Direito Processual Civil, Direito Constitucional Aplicado e Didática para Ensino Superior. O assunto que me traz aqui hoje, né, a convite do professor Luiz Manuel, é a inteligência artificial, é a ética em pesquisa diante desse desafio da inteligência artificial. Eu compartilhei esses materiais com o professor Luiz Manuel e trago aqui para vocês também. Mas antes um pouquinho de nós entrarmos direto na minha apresentação, eu gostaria só de relembrá-los, né, de algumas questões. E a gente às vezes esquece, e é natural, né, porque a gente fica tão perdido quando a gente está fazendo um mestrado, eu sei que eu já passei por isso, e a gente se esquece dos elementos, né, que a gente precisa ter ali à disposição da pesquisa. E o quão importante é a pesquisa para nós, profissionais da área do direito. Eu sei que é importante para a área da saúde, porque salva vidas, né? Nós tivemos que passar por um desafio pandêmico para compreender isso, mas nós estamos aqui hoje para entender que algumas coisas não mudam, mesmo que a humanidade avance aí 2023 anos na era cristã, algumas coisas não mudam. Né? Então, quando a gente se sente desafiado, né, e vai fazer um programa de mestrado, um programa de doutorado, nós temos que compreender que alguns elementos, né, a nossa pesquisa ela tem forma, ela tem requisitos, ela tem condições, ela tem métodos, né, para que nós ali possamos desenvolver a nossa pesquisa. E eu gostaria de só de lembrar, né, alguns pontos principais aqui para a gente não fugir disso. O título de um trabalho tem sempre que refletir, né, ali a sua problemática jurídica, para a gente evitar gerúndios no título do trabalho de pesquisa, para a gente ter um título atrativo que chame a atenção do leitor, né, a partir da necessidade de quem vai ler. Porque nós que produzimos conteúdo, pesquisa, nós temos o hábito de repente, produzir algo para nós. Né? E foi uma correção que eu tive de muitos colegas quando eu estava começando a minha escrita técnico-científica. Hoje eu já consigo a construção de um título atrativo que desperte a atenção do leitor. Né? A gente escreve muito para a gente, às vezes. E nós temos que pensar que nós temos que escrever para despertar o interesse do leitor. Né? E isso é pesquisa, isso é colocar conhecimento à disposição da sociedade, do mundo contemporâneo. Além disso, é importante que o título traga ali um conflito, um duelo, né, de ideias, para que a gente tenha clareza sobre a problemática sobre a qual se debruça aquele projeto de pesquisa, aquele artigo, aquele produto científico, um banner, uma apresentação, uma aula. Né? Importante também, e eu sempre falo para os alunos com os quais eu lido e faço trabalhos de orientação de TCCs, trabalhos de mestrado, de doutorado, o seguinte,
O ponto de partida, para nós, é sempre um sumário, uma estrutura de ideia, uma estrutura de problema, né, que começa lá dos seus conceitos históricos, evoluindo na sociedade, perpassando pela problemática, chegando à proposta de solução daquele problema. Né? Então, você parte da tese, da antítese e alcança a síntese. Né? A pesquisa é basicamente esse tripé. O resumo, nós não podemos esquecer que ele tem que ter, a depender das normas, né? Estou pegando aqui uma norma padrão da Danilo, BNT. Danilo, não está passando o slide. Eu não sei se você... Não? Não está passando. Então, deixa eu compartilhar esse aqui. Peraí, interromper esse, talvez que eu tenha feito. E se você quiser ligar a câmera, fica à vontade. O nosso ambiente, eu estava zoando você, mas o ambiente é absolutamente informal. Até na universidade eu estou tênis. Eu estou em dois dispositivos, um está com a câmera aberta, o outro não. Estou abrindo a segunda. Então, tá bom. Coloca. Não estava passando os slides. Espera, esse não é até não. Encaixa aqui na universidade, tá? Pronto. Assim. Esse até é um material bem básico em Word que eu costumo compartilhar com os alunos. Estou deixando ele aqui já. É bom que todo mundo veja e conheça, porque é muito simples. Acho que foi. Foi? Perfeito. Foi. O InWord tá indo. Perfeito. E é uma estrutura, básica. Então, eu sempre mando colorido, justamente para aquilo que são informações que eu quero chamar a atenção do aluno. Vou até colocar, talvez, maior aqui, para ver se todo mundo vê. Perfeito. E aí, a gente sempre tem que ter um sumário como ponto de partida. Por quê? Porque esse sumário é a estrutura do nosso pensamento. E todo mundo, às vezes, acha que é muito difícil, né, a escrita de um texto científico, e na verdade não é. Né? Um texto científico, ele é um texto que você constrói a partir de um roteiro de proposta, de um roteiro de ideias. E o resumo, por exemplo, todo mundo tem o hábito, olha, eu comecei o meu trabalho pelo resumo, fiz um excelente resumo. Eu falo, olha, com todo respeito, né, você já começou errado, porque o nosso trabalho de pesquisa, ele não começa do resumo, né, ele começa do desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento do trabalho. Você seleciona, né, o que o professor Luiz Manuel se lembra bem, porque eu peguei essa fase, né, das questões de fichamento. A gente começa ali pelo nosso fichamento, né, e o professor Luiz Manuel, na época que me deu aula, né, e isso não faz muito tempo, viu, gente, mas que me deu aula, dizia o seguinte, gente, vocês se repararam, e eu me lembro que o livro que ele usava para lecionar recursos era o Manual dos Recursos do Araquém de Assis. Né? E ele já dizia assim, vocês repararam que aqui, vocês selecionam esse trecho e fazem um fichamento disso, porque isso vocês vão utilizar na prova? E a gente ficava com aquela, né, aluno de graduação, com aquela perspectiva de que a gente não ia nunca mais ver aquilo na vida, que para que a gente precisava fazer aquilo. Hoje, pessoal, eu posso lhes dar um testemunho, eu tenho mais ou menos uns 2.200 fichamentos, né, que começaram na graduação, depois eu transformei ele em arquivo digital e fiz lá os fichamentos. Né? Porque hoje eu tenho condições de montar uma peça, de montar um parecer, de montar qualquer documento técnico-jurídico já com base nesse volume de fichamentos que eu teria construído ao longo do tempo. Uns se atualizam, outros não, e aí você vai lá e atualiza. Então, esse material rico, né, de doutrina e de interpretação de lei, ele vai servir para você construir a sua ideia, né, e preencher as lacunas da sua ideia. Uma coisa, Danilo, eu estava olhando aqui, o Danilo estava falando, vamos fazer mais como um diálogo, né? Então, sim, o Danilo estava falando do fichamento. Eu fui olhar, eu tenho uma pasta chamada citações, né? Que eu ensinei isso para eles na graduação. O que são citações? Toda vez que eu leio um livro ou vejo um acórdão, por exemplo, eu vi uma sentença hoje que o juiz usou uma citação de um acórdão que diz que aquela devolução em dobro, no caso de cobrança indevida, independe de boa ou má fé. Ou seja, há uma evolução da jurisprudência, que a jurisprudência até então exigia o dolo daquele que está cobrando.
né? Aí eu já selecionei para fazer uma citação. O que, que eu vou pegar? Vou pegar aquele trecho daquele acórdão, criar um arquivo, eu coloco o nome do arquivo, devolução em dobro, artigo 940 do Código Civil, dispensa do dolo, porque algum dia eu vou usar. Aí eu fui olhar agora, Danilo, eu não faço igual eu fazia antes, né? Mas a minha pasta de citações, pessoal, tem 6.000 citações. Então, quer dizer, tem citação que eu não vou usar nunca mais, a citação antiga, coisa da época do STJ, citação de 2001, tal, mas tá lá. Então, toda vez que eu leio um livro, eu abro um livro, um acordo, uma coisa interessante, eu já faço as transcrições, já coloco lá. Porque é o seguinte, às vezes você, no meio de uma peça, no meio de um recurso, você corre atrás, tal, você vai ali e já está pronto, né? Então, era o antigo fichamento, né? Hoje você faz digital. Acordo, às vezes, quando o acordo é muito bom, eu já seleciono o próprio acórdão. Então, é muito interessante essa dimensão de fazer a pesquisa. Porque que os alunos tinham dificuldade? Eu lembro que eu falava para o Danilo, as pessoas liam as coisas, depois não lembravam onde elas tinham lido. Né? Aí não adianta. Né? Imagina, leu várias coisas, onde vai estar aquele trecho específico daquela determinada situação. Né? Hoje, com a internet, com o Google, você até acha, mas naquela época não. Então, você tinha que ter um mecanismo de organização do material lido, né? Que o pessoal fazia o fichamento e depois cada um tinha um jeito. Eu lia o acordo, eu colocava em lápis o trecho, escrevia o nome do arquivo e mandava para a secretária digitalizar. A Aline fazia muito isso, né? Que hoje é advogada de escritório. Então, às vezes chegava no final de semana, 4, 5 livros, cheio de citações. Ela preparava tudo, eu ensinava como fazer, depois ela me mandava por e-mail todos os arquivos para poder arquivar. Isso é muito interessante até hoje. E além disso, o que é muito importante? As pessoas compreenderem que a gente tem a mania de pensar que a gente vai advogar, né? E que não, mestrado é só para quem quer a vida acadêmica, a carreira acadêmica, não quer construir uma peça de qualidade. Não. Se você tem um material de qualidade, a partir desse material, você constrói peças de qualidade, uma advocacia qualificada. Né? E ao verificar a sua peça, ao verificar o seu recurso, a sua resposta do réu, o juiz passa a te respeitar. Né? E isso eu me lembro também que o Luiz dizia muito para nós em sala de aula. Você quer ganhar um respeito de alguém? Escreva pouco e com profundidade. Né? Você falava isso em sala de aula naquela época, imagina, todo mundo, né? Eu até tinha um domínio, tá, talvez melhor de escrita por conta do jornalismo, não era do direito. Né? Agora, todos os demais não, tinham ali uma dificuldade muito grande de compreender o que a gente estava construindo naquele momento, né, e que se reflete hoje. Então, esse resumo, prosseguindo aqui, ele é uma estrutura básica, tá, que você vai, que é um extrato da introdução. Então, o resumo é a última coisa que você, de fato, faz dentro do seu trabalho. Ele normalmente tem entre 50 e 250 palavras. Eu trabalho sempre com 150 a 200. Por quê? Porque ele se adequa depois, normalmente, às revistas, né, para onde você encaminhará o seu trabalho. De modo que ele tem ali a resposta àquelas perguntas, né, sempre a relevância da pesquisa, a justificativa da pesquisa, o método, né, o objetivo geral, né, da pesquisa e as conclusões a que você chegou. E eu gosto sempre de colocar palavras que sejam assim, né? O objetivo geral desta pesquisa é investigar. Né? Gosto de começar com o verbo investigar. E com o verbo analisar, por exemplo, que as pessoas acham que é um verbo muito simples. E não é. Talvez um dos verbos mais complexos da tarefa científica seja a análise. Né? Por isso que a saúde demora 2, 3 anos para fazer uma análise, né, de determinado novo medicamento, algo nessa natureza. A tradução, né, normalmente aqui para nós é sempre um padrão do inglês, né, mas já tive a oportunidade de ter trabalhos também em italiano e trabalhos também em espanhol. Então eu gosto, às vezes, de diversificar ali o segundo idioma do resumo e das palavras-chave. Importante também dizer para vocês que a palavra-chave, ela não é um extrato do título. Né? A palavra-chave, as palavras-chave, são um indexador da sua pesquisa, um buscador. É como você quer que a sua pesquisa seja encontrada. Então, ela é como se ela estivesse ligada mais à sua problemática do que ao seu título. Né? Então, você afunila, ela é de fato um funil, ela é de fato um filtro de busca
né, para que você seja encontrado, para que a sua pesquisa tenha relevância, para que a sua pesquisa seja encontrada por outros pesquisadores. Porque a pesquisa não é para ficar guardada, né? Ela é o maior instrumento, a maior ferramenta aí de difusão do conhecimento. A introdução, né, ela sem sombra de dúvidas, um extrato do trabalho. Por isso que a introdução é a penúltima tarefa que você faz. Se você faz o resumo por último, a penúltima tarefa é a introdução. Ora, então a pergunta dos alunos é: eu faço então a introdução quando o meu trabalho já está pronto? Sim, né? Você faz a sua introdução quando o seu trabalho já está pronto. Ou seja, ela vai ter ali de uma página e meia, duas, se for um artigo. Se for uma dissertação ou se for uma tese, é evidente que ela pode chegar a ter 15 páginas. Né? A minha tese de doutorado tinha 15 páginas, a introdução, e eu me lembro que eu escrevi ela numa tarde, porque eu já tinha escrito todo o trabalho. Né? Numa tarde eu falei, hoje sai a introdução. Fiz lá uma higiene mental, uma limpeza mental, e consegui fazer a introdução numa tarde só. Deu ali por volta de 14, 15 páginas, mais ou menos. Né? Então, depende muito do produto final, que é o seu objeto de pesquisa. E o que, que ela traz? Ela é o tempo verbal presente ou futuro, uns 6 a 8 parágrafos de 5 a 6 linhas, cada um desses parágrafos. Né? Cada parágrafo costuma trazer um extrato do tópico do trabalho que você já escreveu, do título do capítulo que você já escreveu, um parágrafo para o método, né, que normalmente é dedutivo, por meio da ferramenta revisão de literatura, né, um parágrafo com o objetivo geral e os objetivos específicos, que normalmente é no mínimo 3 e no máximo 5. Eu gosto de trabalhar com sempre ali entre 3 e 5, porque dá robustez, né, para a sua demonstração de trabalho, de pesquisa, mostra de que barro você é feito, né, o barro da qualidade. Pode ter citação, né, e autor, diferente das considerações finais ou conclusões que não podem, em regra, ter citação, somente palavras dos autores, tá? Não se traz informações das considerações finais, ou seja, você não dá um spoiler, né, na sua introdução das suas considerações finais, tá? E aqui eu coloco que é a penúltima tarefa. Nessa estrutura que eu tenho aqui, o desenvolvimento, ele chama ali de 2 desenvolvimento, mas ele já pode ser a abertura do seu capítulo, né? Do seu capítulo 2, que normalmente vai ser ali já seu tracejo, né? A sua travessia histórica, que pega o Instituto lá do surgimento do direito até a contemporaneidade como ele é hoje. Tá? Normalmente é assim que nós fazemos o primeiro, né, capítulo, ou 2.1. E você evolui, de modo que você chega geralmente no 2.4, no 2.5, né, do seu trabalho, ou no 5 ou no 4 do seu trabalho, e ali você desenvolve de fato a problemática, você faz de fato a análise, né, daquele trabalho. Hoje, os artigos que nós escrevemos para revistas, eles não estão extrapolando mais de 20 a 25 páginas, já com a lista de referências. Tá? Eles estão cada vez mais enxutos. Né? A ideia é que você tenha ali o poder de síntese, né? O poder de profundidade e síntese. Então, essa questão muito grande de ter um material de qualidade guardado, construído ao longo do tempo, vai te ajudar muito a ter densidade teórica, né? Aquilo que o professor Nuno, que é o meu orientador, colega do professor Camilo Zufelato, na USP aqui em Ribeirão, diz muito, né? Danilo, foca na densidade teórica. Tem que ter densidade teórica. Então, não são 30 páginas, né? São 20 a 25 páginas com objetivo, com foco, com densidade, para que aquilo tenha relevância para a pesquisa. Tá? Sempre pensando assim. E aí nós temos, né, a normalização do modelo de citação autor-data. Embora, por exemplo, tenha publicações como a Revista dos Tribunais, que ainda exige, não é, professor? Ainda exige o sistema numérico ou nota de rodapé. Tá? E mesmo no sistema de referenciamento autor-data, é possível a utilização das notas de rodapé quando explicativas. Né? Algo que você tira de dentro do texto e que você coloca ali na nota de rodapé para limpar o texto, para que o texto não se torne prolixo demais, né? E que não tenha muitas travas de ideias para não truncar o desenvolvimento. Eu, Danilo,
como aprendi a pesquisa no sistema nota de rodapé numérico, né, eu prefiro o sistema nota de rodapé. Mas a grande parte das revistas hoje, exceto revistas robustas, né, revistas históricas, centenárias, como a própria revista dos tribunais, exigem ainda o sistema de referenciamento de nota de rodapé. E aí inclui os dois modelos de nota de rodapé, a de referência e a nota de rodapé explicativa. Tá? Coisas que você pode levar para ali, artigo, né, artigo de letra de lei, inclusive, artigo de letra de lei federal, estadual, normalmente você não coloca, né, tratados internacionais, normalmente você não coloca no corpo do texto. Você parafraseia no corpo do texto, você comenta, você insere aquele dispositivo de lei na sua problemática de pesquisa e traz ele para a referência do autor data, isso, da nota de rodapé. Isso limpa o texto, né? Isso faz com que seu texto seja mais dinâmico para quem está lendo, né? Por isso que a gente tem necessidade de escrever pesquisa para o outro, não para nós. O modelo de construção textual é sempre um espaçamento entre linhas de 1,5, né? O parágrafo de primeira linha sempre com 1,25, e as citações com recuo, aquelas citações diretas, né? Sempre com recuo de 4 centímetros a contar da margem, né? E nunca com aspas. Né? Aspas você só usa na citação direta de corpo de texto, aquela com até 3 linhas inteiras, né? Que fica na fonte Times 12. Quando a fonte da citação direta com recuo é de 4, de 10 Times 10. Né? Eu gosto muito da fonte Times, mais do que qualquer outra, então eu sou suspeito para falar dela. No desenvolvimento, a gente vai colocando cada um dos títulos, subtítulos aí, chega às considerações finais, né? Que normalmente não tem citações, né? Inclusive isso a BNT não sofreu nenhuma alteração. Ela tem ali o tempo verbal passado, porque a pesquisa já foi concluída, de 6 a 8 parágrafos, então vai ter ali uma folha e meia, uma lauda e meia, né? Não trazendo citações. Agora, o que é fundamental você comprovar nas suas considerações finais ou conclusões? Né? Que os objetivos traçados pela pesquisa foram alcançados. Isso é o principal. Eu costumo começar sempre, não o primeiro, mas o segundo parágrafo, informando que aquilo que eu me propus a fazer como objetivo, ele foi, de fato, alcançado aqui nas considerações finais ou na conclusão, e que a pergunta, né, se for uma tese de doutorado, por exemplo, a pergunta principal, a hipótese que você construiu, ela foi, de fato, ali respondida. A lista de referências no final, sempre em ordem alfabética, com alinhamento justificado, espaçamento simples, com um entre cada uma das referências, deve trazer somente as obras, né, citadas no corpo do texto, ela não pode trazer obras que você tenha consultado que não estejam no corpo do texto, e precisa, né, para que se tenha ali densidade teórica, de 15 a 20 citações diretas ou indiretas no corpo do texto dos principais autores sobre o tema que você se propõe para resolver. Por que isso, gente? Porque a sua pesquisa precisa ganhar relevância. E eu me lembro que o professor Rafael Tomás, que escreve muito com o professor Leme Streck, me disse uma certa vez, falei, construí um artigo, falou, até aqui, nota 10, daqui para cá, nota 0. Por quê? Porque está faltando aqui relevância. Por que você está escrevendo isso? Qual a importância disso aqui para a sociedade? Que contribuição você está dando para a sociedade a partir de tudo isso que você me trouxe? E aí isso me desafia, né? Isso coloca a gente para pensar. Aí eu vou embora com isso, durmo, penso, ou às vezes não durmo, né? E penso nisso e fico lá costurando, né? Como é que eu vou tornar aquilo útil para a sociedade. Depois eu disponibilizo esse material também para o professor Luiz Manuel, para que ele disponibilize a cada um de vocês. Aí eu passo aqui para o segundo momento, interrompo esta exibição e passo aqui para o segundo momento, que é o de nós falarmos dessa questão da inteligência artificial dentro da pesquisa, pessoal. E aí, algumas coisas não mudam nunca, né? As pessoas estão dizendo isso como nunca na internet, né? Algumas coisas não mudam nunca, não mudam mesmo, tá? Então, nós temos que usar a inteligência artificial como grande aliada, como grande parceira, e não como substituta
do nosso próprio trabalho, da nossa própria intelectualidade. E, infelizmente, é isso que eu estou enfrentando hoje nos cursos de graduação, de especialização, nos quais eu leciono. Né? Eu estou enfrentando o desafio de fazer com que os alunos jovens entendam que a inteligência artificial, exemplificada ali, né, principalmente pelo chat GPT, ela é uma ferramenta. É igual uma Ferrari, né? Vou falar no nível do professor Luiz Manuel, né? É igual uma Ferrari. Não vou falar no nível, né, no meu nível, né, Volkswagen. Vou falar no nível do professor Luiz Manuel, Ferrari, né? Falando nesse nível, a gente precisa compreender o seguinte, que as ferramentas como o chat GPT, eles são auxiliares da pesquisa. Eles não são o nosso ponto de chegada. Ele é o nosso ponto de partida. Ele é um auxílio. Então, a figura do pesquisador nunca será substituída. A figura do fichamento, do arquivo que você tem, nunca será substituída. Né? A figura da densidade teórica do seu trabalho, a sua tese, dissertação, TCC, tem que ter, nunca será substituída. Né? O que você precisa compreender é que o chat GPT ele é um auxiliar na construção do seu pensamento. Tá? Aqui eu ponho a minha breve apresentação, né? E aqui, né? Por que a gente então está discutindo aí, né? Essa questão muito da inteligência artificial dentro da pesquisa? E eu sei que a gente tende a usar sempre o caminho mais fácil. Eu também aprendi isso com o professor Luiz Manuel, né? Desde muito jovem, né? A gente já admirava o professor Luiz Manuel porque ele nunca atalhou. Eu nunca me lembro de, numa conversa com ele, numa das muitas situações, seja em cliente, seja no poder público, eu nunca me lembro dele dizer assim, atalha, né? Vai por esse caminho que é mais curto. Muito pelo contrário. Ele sempre disse, vai por esse caminho aqui, porque você não vai ter problema com isso depois, futuramente. E é exatamente isso que vocês farão, seja na vida jurídica, seja na advocacia, seja no poder público, seja no concurso público, na vida acadêmica, é justamente isso, não criar atalhos, né? Ir pelo caminho mais difícil. E o caminho mais difícil é o de sentar, é o de pesquisar, é o de abrir livros, né? Sejam eles digitais ou sejam eles físicos, né? Fazer o fichamento, grifar texto, compilar, buscar autores. Eu me lembro que o professor Luiz Manuel falava na nossa aula de processo civil, assim, né, na graduação, naquela época. Não, mas qual obra que você leu, por exemplo, do Araquém de Assis? Se for a edição tal, ela tem a cor de capa tal. Né? Se for a edição tal, ela tem a cor de capa tal. No meu ano, né, o Manual dos Recursos do Araquém de Assis era de capa branca com o escrito verde, né, na capa. Sabe o que foi interessante, ó, Danilo? Uma vez, pessoal, lá na UNAEP, eu estava fazendo exame de TCC, né? Avaliação de TCC. E aí o que acontece? Vou dar um tempo para o Danilo tomar água. E aí, como coordenador do programa de mestrado e professor do programa de mestrado, você tinha que auxiliar a graduação. Um dos auxílios que você dava, você tinha que dar aula um semestre, 5 semestres, não, mas você tinha que orientar no TCC. E tem sentido isso, né? Você ajudar o aluno a fazer pesquisa para que depois ele faça o mestrado. Eu lembro que teve um aluno que apareceu lá, ele nunca ia nas aulas de orientação, e ele apareceu com o TCC pronto. Aí eu olhei, o TCC estava estruturado, com sumário, argumento, tudo direitinho, né? Aí eu fui na bibliografia. Aí eu olhei e perguntei para ele o seguinte, qual a cor da capa do livro da Maria Helena Diniz que você usou? Aí ele ficou branco, né? Mas por que você está me perguntando isso? Porque eu folhei teu texto, tem 20 citações dela, né? Eu escrevi minha tese de doutorado, consultei, eu acho que 550, 600 livros, né? Para escrever a tese de doutorado. Eu sei a capa de todos eles, né? Porque eu fiquei um ano com esses livros lá na mesa, na estante. Eu proibi a empregada até de limpar aquele local para não tirar os livros da ordem. Então, eu sei a capa de cada um deles. Você consultou 5 livros. A Maria Helena Diniz, você abriu mais de 20 vezes. Qual a cor da capa? Ele não sabia. Então, era claro que ele não tinha feito o trabalho. Eu falei, então tá, você está reprovado. E reprovei ele, né? Reprovei. Por quê? Porque era evidente que ele não tinha feito. Então, isso é interessante, né? Porque eu falava isso para eles, né? Cada livro
desde o livro, da atualização do livro, não poder usar livro sem estar atualizado, a lei, naquela época, na época do Danilo, havia muita alteração do Código de Processo Civil, muita, tinha 4, 5, 6 no ano, o tempo todo, o Código Civil era alterado, especialmente na parte recursal. Então, isso está sempre muito atualizado, né? Eu lembro uma vez, Danilo, só para te passar a palavra, que numa ação, o colega pegou e citou, como diz Rodolfo de Camargo Mancuso, e citou Rodolfo, né? Aí eu disse assim, olha, o próprio Rodolfo de Camargo Mancuso mudou de posição, tanto que na nova edição do livro, ele ressalta e mudou de posição, tinha mudado mesmo de posição. Então ficou muito ruim para o colega, porque até o doutrinador que ele citou tinha mudado de posição para acompanhar aquela que eu estava defendendo. Eu falei assim, e não basta ter livro, né? O livro tem que estar atualizado, né? É justamente isso. Isso é fazer pesquisa. Mas a pesquisa, quando a gente fala em fazer pesquisa, dá a impressão que é limitada ao mundo acadêmico. Não, no mundo profissional também, né? Imagine você citar um doutrinador, o colega que está do outro lado, está com a edição mais nova e você deu o azar do doutrinador mudar de posição, né? Tipo assim, você está tão errado que até o outro mudou de posição, né? Até o doutrinador mudou para ser contra o que você está defendendo. Isso é muito grave, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é fazer pesquisa, e a pesquisa é válida tanto do âmbito profissional quanto do âmbito acadêmico. Perfeito. E eu levei isso para a vida, né? Porque, mais uma vez, tudo o que é crítica e tudo o que é aprendizado é da pessoa, do indivíduo. Eu levo para me melhorar, né? Como pessoa, como profissional. E coloquei duas provocações aí de perguntas, que é exatamente essa. Ter todos os poemas no Google gerou melhores poetas? A calculadora acabou com o ensino da matemática? Não. Então, são ferramentas. Né? A condição humana, a criatividade, ainda continua sendo humana. Então, a investigação no meio da pesquisa continua tendo o humano como protagonista. Né? O único animal capaz de articular conhecimento e sentidos, né? Ainda é dele. Então, quando a gente começa a entender que a inteligência artificial, qualquer dos 30, 40, 22 instrumentos que nós temos hoje de ferramenta, ela simplifica a minha vida, mas ela não tira o meu protagonismo. Ou seja, eu mantenho a ética de fazer a referência correta, real, e amarro textualmente aquela referência na minha ideia, eu demonstro que eu sou um pesquisador de qualidade. Né? Uso em sala de aula, então? Eu uso sim, né? Nas minhas pesquisas, como ferramenta. Ferramenta de escrita rápida e criativa, ferramenta de busca, né? Facilitador da escrita e correção de textos. Às vezes a gente precisa desse apoio, a gente está cansado, né? O ser humano também é passivo de falibilidade. Respostas rápidas e amplas sobre assuntos consultados, tradução de texto, você vai lá e confere, né, um extrato de resumo. Tudo isso hoje você pode encontrar, você pode fazer. O que você precisa lembrar, né, que você precisa colocar a mão humana nisso. Né? Você recebe um Google Tradutor pronto, você lembra que o Google Tradutor não faz com exatidão os conectivos, por exemplo, da língua inglesa. Né? Ele tem um outro perfil. E aí você precisa também. O Google Tradutor não excluiu a proficiência em inglês, em alemão, francês, italiano, espanhol, que são as mais aceitas na área do direito. Né? Ele não excluiu isso, muito pelo contrário. Né? Você tem que dominar a língua para ir lá conferir uma palavra ou outra, né? Mas você precisa ter a proficiência. Né? Isso não foi alterado. O que a gente é contra, né, a inteligência artificial em sala de aula? Não estimula o pensamento crítico, então por isso que tem que ter a mão humana. A má utilização, então ela não é a única fonte de consulta. Inclusive, gente, ela não é fonte de consulta. O que é fonte de consulta hoje à disposição de vocês? Coisa que eu não tinha na minha época de mestrado e doutorado, né? Eu tive que pegar livros, vários, né? Colocava no porta-mala do carro, levava embora, estudava aquele livro, devolvia daí uma semana e fazia material, reproduzia material daquele livro. Hoje vocês têm, né, e nós temos acesso como professor também, a diversas bibliotecas digitais, né, coisa que a gente não tinha, não era comum. Né? Na minha graduação não tinha WhatsApp ainda. Né? Então a cola, ela era cola de papel mesmo, ela não era cola transportada pelo WhatsApp, né? Ela era uma cola de papel, a gente tinha que levar papel mesmo, não existia telefone, né, que você hoje recebe a notificação
da cola pelo telefone. Por isso que a gente tem que pedir para a maioria dos alunos tirarem o telefone, né, tirarem o relógio. Então, não é. O que é fonte de pesquisa? Né? Fonte de pesquisa é e sempre será a lei, a doutrina, a jurisprudência, os usos e costumes, os princípios gerais de direito, a analogia. Aquelas lições de ED, de introdução do estudo do direito, que nunca mudam. Né? As fontes do direito sempre serão fontes do direito. Elas não vão mudar, elas são objeto para nós aqui. Né? A utilização da ferramenta para o produto final e não para consulta, né? A consulta é você quem constrói. Então, uma plataforma Cielo. Quando eu falo, às vezes, para os alunos de graduação, você consultou o banco de teses e dissertações da USP? O banco de periódicos da FAPESP, da CAPES, do CNPq? Você utilizou algum elemento de plataforma Cielo? Você utilizou a academia.edu para buscar ali fazer a sua assinatura? Geralmente a pessoa fala, não, eu busquei só no Google Acadêmico. Eu entendo, o Google Acadêmico é uma fonte de pesquisa, não o Google Acadêmico, ele é um indexador, né? A fonte de pesquisa é o conteúdo que está dentro do Google Acadêmico, tá? Plágio sempre existiu e sempre vai existir. Agora, o que você precisa compreender? Que você tem que vencer essa barreira e não ficar no limite dos 20, 25% do plágio. Você tem que superá-los, né? Você tem que incorporar texto seu ali de modo que isso fuja do plágio, né? O chat GPT quase sempre lhe dará uma resposta, mesmo que seja inventado, e é aqui que mora um grande problema. Eu já peguei, né, em verificação por meio de algumas plataformas, principais delas hoje, né, uma das principais delas hoje é a Turnitin, né, e ela permite que você chegue por similaridade àquelas obras. E o chat GPT, ele já cria informações, né, inclusive, se você colocar lá bula de remédio, sei lá, serotonina, né, ele vai lá e cria uma bula de remédio de serotonina. Né? Não quer dizer que aquilo lá é verdade, porque é um jogo e uma combinação de algoritmos. Tá? Dar a falsa ideia de texto aprofundado, isso a gente também não pode fazer. Quem aprofunda é a mão humana e a pesquisa. E é programável, né? Ele é programável, por isso que a ferramenta pode ser usada para as verdades e para as falsas verdades, né? As chamadas fake news, né? Ou informações fake surgem ali, né? Fake datas, né? Surgem ali essas informações dentro da inteligência artificial. Aqui eu falo, por exemplo, tem benefícios, é evidente que tem benefícios, né? A melhoria da qualidade de vida, porque a gente ganha mais tempo, a inovação e o progresso, nós precisamos reconhecer, a eficiência e a produtividade, o acesso à informação, coisa que a gente não tinha, né? Uma comunicação global, uma rede global de informações. Hoje eu consigo acessar obras do espanhol Jorge Miranda, do Antônio Henrique Pérez Lunho, do Manuel Castells, do Stefano de Rodotà, né, coisas, literatura para meu trabalho, esse sim eu pretendo que seja livre, ali da tese de pós-doutorado, da construção do trabalho de pós-doutorado, em alemão, né, em outros vários idiomas. Né? E aí, isso para nós é maravilhoso, porque não era assim. A gente não tinha essa facilidade de casa, de dentro do computador, num domingo à tarde, num momento de lazer, né, que você gostaria de investigar. Solução de problemas complexos, a tecnologia nos ajuda muito nisso, o que não quer dizer que nós não tenhamos que ter o raciocínio de solução desses problemas complexos. Criação de empregos e oportunidades de negócios, né? Tá aí as startups para dizer isso. Educação e aprendizado, nós tivemos aí, né, uma grande crítica agora do Ministério da Educação por conta dos cursos EAD, né? Mas é inegável que a educação mediada por tecnologias é uma realidade no mundo, né, e nós não podemos escapar dela. O que vai fazer a diferença do bom profissional formado pela educação mediada por tecnologias? A ética, né, o estudo, o aprofundamento, a pesquisa que depende dele e somente da mão dele. Né? A melhoria da saúde da medicina, está aí comprovado o período pandêmico para dizer isso, mas se eu pudesse pensar de tudo isso que eu coloquei para vocês, eu colocaria a sustentabilidade. Né? Eu acho que nós estamos gastando menos papel, eu sou uma pessoa que defende, né, aí as mudanças, tudo isso que nós estamos vivendo, um calor de 40, 45 graus, né, com uma perspectiva de subida de 1 grau por ano nos próximos 100 anos, né, então a gente não sabe como é que será daqui a 100 anos. Então a tecnologia desempenha esse papel
facilitador da sustentabilidade. Nós não sabemos ainda o que nós vamos fazer com tanto lixo digital, porque já há essa discussão, né, do resíduo digital. A gente tem lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, o concreto, o tijolo, o lixo orgânico, não orgânico, né, o resíduo orgânico, não orgânico. Mas já está se falando o que a gente vai fazer com tudo aquilo que é digital, o resíduo digital e o descarte desse resíduo digital, para onde ele vai, né, porque a gente não sabe para onde ele vai ainda. Tá? Tudo isso muito novo, né? Nos últimos só 25 anos, perto de uma humanidade com quase 4.000 anos. Então, o chat GPT ele é uma coisa, e aqui estão os portais de busca, né? Os portais de credibilidade, né? Plataforma de Adorim, Latindex, portal de periódicos da CAPES. Isso é fonte de pesquisa. Né? Então, não confundir a inteligência artificial, e eu estou falando muito do chat GPT, gente, porque é o mais de fácil acesso, tá? Nós temos outros. Nós vamos ver, acho que no próximo slide. Mas isso que está à nossa direita, isso aqui é fonte de pesquisa e é o que nós temos que partir aí para aprofundar a nossa pesquisa. Tá? Não é o chat GPT, ele é um instrumento facilitador quando o produto já está pronto para você verificar isto ou aquilo. Tá? Não adianta, a gente vai ter que conviver com a máquina, né? Então, para conviver com a máquina, você precisa ter ética. Sou eu quem preciso me adaptar às mudanças tecnológicas e tirar dela o que é bom. Né? Eu posso aprender e trazer respostas mais complexas do que as leituras de dados. Né? Quem tem mais de 30 anos consultou a Barça. Né? Quem tem mais de 30 anos viu a obra Tratado de Direito Civil do Ponte de Miranda, e eu tive o privilégio de já ver essa obra, né, todos os volumes dela. Então, assim, isso nunca será descartado, né? Isso sempre será valorizado. O chat ele é uma resposta rápida no campo da neutralidade. Né? Agora, ele é aí, de verdade, um grande agregador, né, de conhecimento. E aí, isso vem da comunicação. Né? Por exemplo, no jornalismo, a gente tinha lá que fazia a leitura de um teleprompter. Né? Aquilo que fica na frente, o jornalista vai lendo em letras caixa alta para que ele não se perca na matéria, né? Para que ele saiba o que é uma escalada, o que é uma chamada de notícia, o que é o destaque do dia, né? Ele sabe tudo isso. Então, o que nós temos que pensar? Que a tecnologia, sem a mão humana, ainda não resolve o nosso problema da pesquisa. Né? Aqui eu trago as formas de interação, né, mais adequadas, né, isso discutido com colegas da área de sistema de informação, de ciência da computação. Inclusive, eu leciono a disciplina de ética e legislação profissional para pessoas do curso de ciência da computação de uma determinada faculdade aqui em Ribeirão Preto, e eles me ajudaram a construir muito isso. Né? A gente ajuda a construção disso aqui. Isso aqui eu peguei justamente esse exemplo para dizer para vocês, ó, deu ruim. Né? Advogado usou o chat GPT e chatbot inventou casos que não existem, jurisprudências que não existem, para que ele pudesse colocar isso na sua peça processual, que é isso que o professor Luiz falou, né? Você chega na frente do juiz, o juiz gosta muito de dizer, né, que o advogado às vezes tem dificuldade de construção da peça. Olha, doutor, o senhor tem convicção de que a sua peça foi feita de forma adequada nesse sentido aqui? Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Né? E a outra empresa trocou aí 90% dos funcionários por serviço de atendimento ao consumidor, né? A ELA, né? A chamada inteligência artificial. É o ideal. Vamos ver daqui 5 anos, 10 anos, a repercussão que isso vai ter no cenário do próprio direito do consumidor, né? Como é que isso será desenvolvido? Tomara que esteja tudo certo. Uma recente decisão agora, salvo melhor juízo do STJ, decidiu, inclusive, que os serviços de atendimento ao consumidor têm que, num determinado momento, ter ali a presença humana para que a pessoa resolva o seu problema. Né? Não pode ficar só no serviço de atendimento ao consumidor da inteligência artificial. E aí eu deixo aqui aberto para vocês já algumas perguntas sobre essas experiências que eu tenho tido em matéria de inteligência artificial, porque nós chegamos nos 50 minutos, e eu sei que hoje, né, com 50 minutos, a gente deve aí, abrir para as questões, justamente porque a sociedade mudou, o nosso pensamento mudou, o volume de informações é muito grande,
e nós não temos mais, talvez, paciência, né, para uma aula de 60 minutos, mas para 50 minutos nós ainda temos. Então, eu estou aqui para a gente agora fazer aí um bate-papo. Show, Danilo, obrigado. Há uma dificuldade muito grande, né, nessa questão de fazer a pesquisa. Isso é interessante porque hoje eu sinto que os alunos têm muito mais dificuldade de escrever um artigo do que da minha época. Então é interessante porque hoje o problema deles não é, não é a informação, é o excesso dela, né? Eles não conseguem filtrar, não conseguem verificar aquilo que é relevante, aquilo que não é. Então, por exemplo, o filtro que nós fazemos, pessoal, o pessoal mais antigo, o que a gente faz? O primeiro filtro é a qualidade de quem escreve. Então, eu vou procurar autores que tenham densidade teórica. Vou consultar um Arruda Alvim, vou consultar um Nelson Nery, uma Teresa Arruda, vou consultar um Cândido Rangel Dinamarca, né? Mas o tema é muito moderno. Então tá bom. Aí eu vou ver. Então você faz uma seleção, né? Eu, por exemplo, quando eu vou consultar um artigo, eu tenho a RT online, a primeira coisa que eu faço é olhar a bibliografia, né? O título, quem escreveu e a bibliografia. Pela bibliografia, eu tenho noção se ele teve acesso ao material suficiente para fazer um trabalho de qualidade, para fazer uma pesquisa de qualidade. A não ser que seja um Nelson Nery, um Arruda Alvim, que criam doutrina, né? Mas o pesquisador, ele tem que ter uma densidade teórica que não é dele, né? É dos locais, das obras que ele pesquisou. Então, tudo isso é uma dificuldade. E o pessoal hoje tem mania, né, de achar que artigos jogados na internet não são selecionados. Então, por exemplo, um artigo que está publicado na RT, que tem Qualizar 2 ou da REP. Qualizar 1 passa por conselho editorial, passa por revisão, 2 pares analisam. Então, tem uma série de pré para aquele artigo ser publicado, né? Uma revista cara que não vai publicar qualquer coisa. Então, até o local, até o veículo onde é publicado é importante. Uma revista do Supremo tem um controle de qualidade melhor do que uma revista de uma universidade sem expressão acadêmica. Então, tudo isso vocês têm que tomar cuidado, né? Alguém gostaria de fazer alguma... Pode falar, Danilo. Dar uma contribuição também, você tocou num ponto assim, crucial no começo dessa fala, que é exatamente isso, pessoal. Não mudou. As pessoas precisam compreender isso, eu tenho feito esse esforço para sensibilizar os meus alunos da nova geração. Não mudou. Um bom trabalho de pesquisa na área do direito continua sendo um bom trabalho de pesquisa na área do direito. A tecnologia, ela é um facilitador, né, para que você alcance ainda mais qualidade, né? E realmente, o Luiz falou uma coisa muito certa, né? Hoje as pessoas têm mais dificuldade de tanta informação e é um volume de informação tão grande que a primeira coisa que os alunos perguntam, mas onde que eu encontro? Né? Com tanta informação disponível, boa, de qualidade, como é que você tem a dúvida de saber onde você encontra? Né? E os alunos perguntam. Então, onde eu encontro? Naquilo que é sério. Naquilo que é sério, né? Naquilo que é de credibilidade, como o Luiz colocou. Eu estava preparando uma petição, o vice-presidente do STJ, o ministro Og Fernandes, suspendeu um processo meu, a Fazenda Pública fez um recurso extraordinário, e ele mandou suspender para deixar aguardando o tema do Supremo. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei pensando, meditei 15 dias naquilo. Depois eu falei assim, cara, qual que é o pressuposto para ser aplicado o tema de um recurso extraordinário? Que tenha matéria constitucional e que o recurso extraordinário interposto tenha condições de ser conhecido, né? Então, o que acontece? Ele vai mandar esperar o recurso extraordinário. Por quê? Porque a tese do Supremo vai poder ser aplicada naquele recurso extraordinário. E aí a pergunta que eu fiz para mim, e quando o recurso extraordinário não tem os elementos necessários? No caso concreto, não tem tema constitucional, né? Por que não tem tema constitucional? Porque a Fazenda não levantou o tema constitucional nem contra razões e nem embargos de declaração. E no acordo ficou claro, olha, eu não vou analisar esse tema porque esse tema não foi levantado em contra razões. Então, uma inovação recursal inadmissível. Então, está preclusa a discussão. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que peticionar. Só que eu queria encontrar um precedente, né, que me desse essa margem, porque no Código de Processo Civil, eu olhei o Código de Processo Civil, e no Código está dizendo o seguinte, o presidente do STJ, o presidente pode negar seguimento ao recurso extraordinário, tirando da afetação, quando ele for intempestivo. Não é o caso, o recurso extraordinário não é intempestivo. Aí eu fui lá no recurso extraordinário repetitivo.
O presidente pode negar, pode tirar o sobrestamento quando a questão não for a mesma, né? Houver o distinguing, né? E aí eu falei, bom, mas isso só para o recurso extraordinário repetitivo. O meu não é recurso extraordinário repetitivo, é repercussão geral. Aí eu fui lá no STJ, digitei o artigo 1036, parágrafo 5º, para o STJ, no sistema de busca, encontrar um acórdão que tivesse analisando o 1034, ou 1036, parágrafo tal. E pareceu um único acórdão do ministro Og, decidindo exatamente isso. Olha, pelo princípio da fungibilidade, o artigo tal permite que eu negue segmento a um recurso, que tire da afetação um recurso extraordinário, que não seja só intempestivo, quando, por exemplo, o caso não é o mesmo, né? No caso concreto, eu vou indeferir o pedido porque eu entendo que não há o distingue. A situação é exatamente aquela que o Supremo está analisando. Mas para vocês verem a importância da pesquisa, né? E lá no STJ, digitar exatamente o artigo, parágrafo, apareceu um único precedente, mas apareceu, exatamente do mesmo ministro. Então, o que eu ia fazer? Eu ia tentar essa via. Se eu não conseguisse essa via, eu ia na doutrina. Eu ia dar uma olhada no Medina, né? E aí, aí foi engraçado que eu olhei o Marinoni, e o Marinoni trata do tema. Ele fala que, apesar do código falar em recurso intempestivo, né, qualquer inadmissibilidade do recurso extraordinário pode ser levantado, que é o que eu queria. O legislador, na verdade, falou, e aí eu coloco na petição, que o legislador falou menos do que ele queria. Porque quando ele fala em intempestivo, o que ele quis dizer é recurso inviável, né? E aí eu argumentei, fiz a petição dizendo, olha, o recurso é inviável. Ainda que a tese defendida nesse recurso seja colhido pelo Supremo, nesse caso concreto ela não pode ser aplicada, porque o recurso não reúne condições de admissibilidade. Para ser aplicada a tese em repercussão geral, o recurso extraordinário subjacente tem que ser admissível. Então é interessante isso, né? Você vê, isso é a pesquisa. Você foi lá, você soube onde procurar, soube como procurar. Essa é a grande dificuldade, né? Para você ver. E aí um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, o Danilo, não sei se ele está sabendo, nós estamos escrevendo um livro de história, né? E aí foi interessante, quando chegou na década de 90, né, 2 advogados em Barretos foram fazer mestrado em São Paulo, que foi o Dr. Zaiden falecido e eu. E aí é interessante que a historiadora coloca que o ingresso de nós dois no mestrado inaugurou uma nova era no fórum, que foi a era do acadêmico, né? Trazer para o fórum, trazer para o judiciário as discussões acadêmicas, ou seja, você trazer a academia para dentro do fórum, né? Inaugurou essa nova fase. A historiadora colocou isso, né? Ela parou para pesquisar que houve uma mudança nas entrevistas com o juiz. Não, a partir dali, tudo que se discutia na academia passou a ser trazido para dentro do fórum. Por quê? Porque você ia na academia e trazia a academia para dentro do fórum. Porque, para vocês terem uma ideia de como as coisas eram difíceis, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Eu fui despachar com o juiz em 1992 ou 91, ele nunca tinha visto o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor estava em vigor há 1 ano e ele nunca tinha visto e nem julgado. Obviamente, não tinha julgado. Nenhum advogado da comarca tinha juizado uma ação invocando o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que ele nunca foi atrás, né? Para vocês verem como as coisas eram difíceis, né? E a importância, e aí essa inauguração dessa fase, de você trazer a academia para dentro do fórum, foi muito interessante, né? Trazer as teses, trazer uma série de situações. Só para voltar a palavra para o Danilo, eu lembro, pessoal, que antigamente você tinha um processo de conhecimento. Quando tinha um processo de conhecimento, transitava em julgado, você entrava com outro processo, né? Que era chamado execução da sentença. Era um outro processo, né? E aí, tanto era um outro processo que tinha citação. O executado era citado de novo, né? De novo. Hoje não. Hoje a gente tem a fase de cumprimento, né? Que fez a sincronização, né? Do processo numa coisa só. Transito em julgado, você já inicia a fase e continua. Tanto é que é o advogado que é intimado. Naquela época, expedia-se mandado de citação. E aí eu lembro, olha que interessante, eu lembro que eu li um artigo do professor Donaldo Armelin. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte, olha, se é um outro processo, e é um processo de execução, por que não tem novos honorários, se o trabalho é outro, né? E aí eu fiz uma petição para os 3 juízes exigindo, né? Porque antigamente, na execução de título extrajudicial, o despacho era cite-se o réu para pagar em 24 horas sob pena de penhora. Efetuado o pagamento, fixa os honorários desde já em 10%. E aí eu comecei a reclamar desses honorários, né? No processo de execução de título judicial, não só do extrajudicial. E aí todos os juízes indeferiram, todos os 3, na época eram 3 varas cíveis. Eu agravei dos 3, Dr. Moacir, Dr. Diniz e Dr. Paulo Sérgio. Todos os agravos foram providos.
o tribunal passou a acolher essa posição do Donaldo Armelin, no sentido de que realmente era um novo processo, e se o réu não pagava, o problema dele. Ele tinha que, se ele exigia que o autor ajuizasse um processo novo de cobrança, ele tinha que arcar com os honorários, porque era um outro serviço, o serviço da cobrança da fase de execução. Então, para vocês verem como era interessante trazer a academia para dentro da prática do judiciário, né? Isso era muito interessante. E outra coisa, né, Luiz? Os juízes e promotores também não buscavam, né, a pós-graduação lato sensu. Não era comum, não tinha isso. Isso foi um fenômeno dos anos 90. E assim, não é porque eu estou aqui com você, mas lá na década de 90 vocês foram pioneiros, né, quando vocês foram atrás de um mestrado, imagina, distante 425 quilômetros da capital, né, naquela época. Buscar um programa de mestrado já era uma coisa muito diferente. Né? E, assim, a gente realmente, a função básica do advogado acadêmico é qualificar a decisão do magistrado. Né? Isso não tem a menor dúvida, isso foi um acerto lá atrás, e a gente deve muito a essa geração de advogados da sua geração, que foi a geração de jovens advogados ousados, impetuosos, vindos filhos da Constituição de 88, né, que foram buscar essa qualificação. Por que eu não posso melhorar o meu trabalho colocando na minha peça prática ali, mesmo que seja de 8 páginas, mas que ela seja tão analítica que eu entregue para o juiz não só um rascunho da sentença, mas que eu entregue para o juiz aquilo que talvez nem ele conheça. Né? E eu já tive a oportunidade uma vez de despachar num fórum com um juiz em Jaboticabal, e o juiz me disse, olha, doutor, com todo respeito, eu desconheço isso que o senhor está me dizendo. Olha a humildade, né? Eu desconheço isso que o senhor está me dizendo, vou analisar. E julgou procedente o processo depois, né? Porque ele não conhecia aquela tese que a gente traz. E olha, vejam vocês, hein? O Código de Defesa do Consumidor. Eu posso falar porque eu também já lecionei muito consumidor e gosto da área, né? Estudo da área. O consumidor, ainda hoje, 33 anos, né, de Código de Defesa do Consumidor, ainda é um código a ser desbravado. Eu lembro, Danilo, o doutor Amilcar, pessoal, era a vara distrital de Colina na época, hoje é comarca. E eu ajuizei uma ação de enunciação de obra nova. Ninguém sabia me explicar o que era isso. O que eu fiz? Peguei o carro, fui em São Paulo, comprei 3 livros, um deles aquela coleção do Liban, sobre a ação de enunciação de obra nova, montei a ação e distribuí. Era um juiz que despachava sempre no dia, no máximo no dia seguinte. Ele ficou 10 dias com a minha petição. 10 dias. Falei, pronto, vai indeferir. Aí eu fui despachar com o doutor Amilcar, né? Aí fui lá, ele é sensacional, né? Como pessoa, juiz, sensacional. E aí eu fui despachar com ele e falei, doutor, o que aconteceu, né? Tá o meu processo com o senhor concluso. Ele falou, Luiz, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Eu nunca vi essa ação, eu não tenho um livro. Todos os livros que eu abri, ninguém fala nada, né? Eu estou pensando, né? O que eu vou fazer? Porque naquela época, se você queria elementos, você tinha que pegar o carro e baixar em São Paulo, né? Você tinha que comprar livro. Né? Por isso que tinha os livreiros, pessoas que saíam vendendo os livros, tal. Então, quando eu tinha algum problema, não tinha quem perguntar, era pegar o carro, baixar em São Paulo, e na Conde do Pinhal, que é onde ficava a editora, a Revista dos Tribunais, na Saraiva, que ficava do lado do tribunal, aproveitava fazer alguma coisa no tribunal, porque o processo era tudo físico, e voltava com os livros. Né? Esse era o modo de obter informação. E aí, uma coisa, eu recebi agora, Danilo, ontem, o capítulo da história da comarca da década de 90, que pega 90 a 99. E aí a historiadora que está escrevendo, né, ela pegou e escreveu, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Ela colocou desse jeito, né? Inaugura-se uma nova fase do Poder Judiciário, que é trazer ela usou até a expressão academismo, né? Que eu falei para ela que não dá para usar essa expressão, trazer a academia, ou seja, trazer essa parte da doutrina para dentro do fórum, inaugurou essa nova fase, né? Tudo se mudou a partir dali. Né? 2 advogados que foram fazer o mestrado da PUC São Paulo inauguraram uma fase da academia, trazer a academia para dentro do Poder Judiciário. Eu achei bem interessante, e é engraçado isso, né? Você às vezes faz parte, você viveu a história, você fez parte daquilo, e você não consegue entender o que aquilo provocou em termos de mudança. Né? E eu lembro, você sabe como é, Isabela, você sabe como é que você conseguia um acórdão do STJ na década de 90? Não sei. Eu assinava o Diário Oficial, então ele era físico. Né? Inclusive, uma das coisas mais importantes no mestrado, na época, foi porque eu assinava o Diário Oficial, porque eu lia tudo que publicava no Diário Oficial da União. Então, eu lia o Supremo e o STJ. O que eu fazia? Eu riscava com uma caneta o acórdão, né, porque saía só as emendas.
Aí alguém do escritório ligava no STJ, passava o número dos acórdãos por telefone. Aí a pessoa calculava e mandava um preço. Tinha que ir no Banco do Brasil, você recolhia, aí passava um fax para o STJ, eles mandavam por SEDEX. Aí vinham os acórdãos todos físicos, né? Tudo autenticado e tal, mas era assim que você conseguia acórdão no STJ. E hoje a gente fica bravo se tem uma decisão hoje, não publica amanhã e a gente não consegue ver o inteiro teor. E aí, qual que é o problema? Aí os alunos, um dia eu conto essa história para vocês, os alunos, meus colegas de turma, começaram a ficar com medo de mim. Porque um dia nós estávamos debatendo, e aí eu virei, o colega defendeu uma posição, eu virei, não é assim que o STJ decide, né? O STJ decide assim. E aí a professora Tereza, Didi, virou para mim, aí ele virou e falou, não é. Olha aqui, e me mostrou a RT. Aí eu lembro que eu usei a seguinte expressão, não, ô filho, de quando é essa RT? Isso a gente estava em março, abril, maio de 99, logo que eu entrei no mestrado. Ele falou, é a última, é a de outubro. Eu falei, não, filho, eu estou falando de acórdão de segunda. Né? Eu estou falando de acórdão de segunda. Aí todo mundo na sala parou. Como acórdão de segunda? Não tinha internet, não existia internet, né? Não tinha internet. Aí a Tereza parou, como assim acórdão de segunda? Como é que você sabe que o STJ decidiu segunda? Eu falei assim, porque eu leio o Diário Oficial, vocês não leem Diário Oficial? Aí a Tereza olhou assim, não, aqui ninguém lê Diário Oficial, né? A gente espera as revistas. Então a gente só lê o que as revistas publicam. E aí o pessoal começou a entender o seguinte, que eu não só tinha acesso ao Diário Oficial, como eu tinha acesso a tudo, né? Eles só tinham acesso àquilo que a RT tinha selecionado. Eu tinha acesso a tudo, porque todos os acórdãos eram publicados, né? E aí, o que acontece? Aí, quando chegava para debate, o pessoal já ficava meio assim, né? Porque eu tinha um acesso privilegiado. E aí, a Tereza pediu para que eu passasse a selecionar os acórdãos que seriam publicados na revista de processo. Isso em 99. Eu seleciono esses acórdãos até hoje. Então, há 23 anos, todos os acordos publicados na revista de processo sou eu que seleciono. Se você olhar na segunda parte, está lá, Luiz Manuel, do Conselho Editorial, responsável pela seleção do material jurisprudencial. Há 23 anos que eu seleciono os acordos. Todos são eu que seleciono. Por quê? Porque eu li o Diário Oficial na época. Hoje não, hoje você faz a pesquisa de uma outra maneira. Mas era muito engraçado. Aí eu cheguei para ter aula com o professor Nelson Neri, ele entrou na sala de aula e perguntou quem eu era. Aí eu falei, por quê? Não, porque a Tereza falou de você ler Diário Oficial, mandar acordos para a revista de Direito Civil também. Aí eu comecei a mandar acordo para a revista de Direito Civil. Então, todos os acordos publicados na revista de processo, na revista de Direito Civil da RT, há 23 anos foi eu que seleciono. Eu estou te devendo um acórdão. Tem um acórdão lá da questão de homofobia que... tem que comentar, fazer um comentário. Eu vou te mandar. Ele ficou muito interessante. Então, pessoal, essa parte acadêmica é muito rica, né? É muito rica, é muito interessante. Vocês não podem perder essa oportunidade da pesquisa. Professor Danilo, alguém tem mais alguma pergunta? Então, vou liberar o Danilo, que já são 6h10, ele tem aula. Depois, Danilo, manda o material para disponibilizar para eles. Mando sim. E eu quero agradecer. Viu? Ótima sexta, grande abraço, foi sensacional. Quero agradecê-los muito, José, a Isabela, Daniel, Davidson, o Matheus, que são os que eu consigo ver aqui. Eu gosto de falar os nomes. Alisson, Ana Carolina, Ana Paula, Camila, Claudinei, Kleber, Daniel, Davidson já falei, Fabiola, Eduardo, Isabela, José, Mariana, Matheus, Michel, Nair, e Rosane e Tamis, acho que é. E, mais uma vez, Luiz, muito obrigado. Sabe que você, para mim, é uma referência, né, de processo. O dia que eu crescer, quero ser igual a você. Eu falo sempre isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Danilo. Tudo de bom. Bom final de semana. Você também. Gente, desculpa. Eu tive que vir antes, porque se eu não venho para cá antes para fazer essa palestra, eu não ia conseguir chegar para o trânsito agora. Ô Danilo, na hora que você quiser sair, pode sair. Pesquisa 5.0, né? Porque... O Danilo era um aluno ele era um aluno muito questionador, porque ele veio do jornalismo, né? E ele tinha uma postura muito na defensiva e às vezes muito questionador. E eu lembro que uma vez eu chamei ele, né?
e disse, e ele me lembrou há pouco tempo, eu não lembro disso, né, um monte de aluno, ele fala que eu cheguei para ele e disse, ó, você está no caminho errado, né, esse não é um caminho que vai render frutos, né, você, ao invés de partir para o embate, você tem que partir para o convencimento, né, então, a tua linha de atuação não está boa, né, como professor, eu quero que você se dê bem, né, e o tipo de postura que você tem é de embate, o embate nunca dá bom resultado, né, você tem que me convencer, não me rebater, né, aí ele, tanto que ele, toda vez que eu chamo ele para alguma coisa, ele lembra o episódio, que eu fui o único zero da vida dele, né, e que esse zero fez ele acordar que alguma coisa estava errada, né, então que ele estava levando muito, porque a turma que acontece, eles tinham aula comigo no 4º ano, então eles levavam daquele jeito, aí chegava comigo, eu era absurdamente rigoroso, eu era rigoroso com horário, eu era rigoroso com disciplina, eu era rigoroso com presença, eu era rigoroso com os trabalhos, eu dava um livro por semestre, né? Então, desculpa, um livro por bimestre. Então, eles viam 4 livros e tinha um livro de apoio que era do Araquém. O Araquém era geral, aí eles viam o Teoria Geral dos Recursos do Nelson Neri, depois eles viam Agravo de Instrumento da Teresa, depois eles viam Apelação do Shein, e depois eles viam Recurso Extraordinário, Recurso Especial do professor Rodolfo de Camargo Mancuso. Então, imagina, eles vinham comigo no ano 1.300, 1.400 páginas de livro. Então, era uma disciplina muito puxada, né? Então, eu